a oportunidade de estar dando mais uma aula para vocês aí. E para quem não me conhece, eu sou Graziele. Eu me formei em 2018 na Unip de São José do Rio Pardo. Eu fiz biomedicina. Durante a graduação, eu fiz estágio 2 anos no banco de sangue. E no último ano, eu fiz estágio em um laboratório de análises clínicas e atualmente eu trabalho nesse mesmo laboratório. E eu tive a oportunidade outras vezes de ministrar palestra e aula sobre o banco de sangue em si. E pela primeira vez agora a gente vai começar a falar relacionado a análises clínicas mesmo. Inclusive hoje a aula vai ser sobre hemograma, de forma mais simples, né? Porque eu não sei em que ano que vocês estão na faculdade, então eu tentei preparar um material que todos os alunos, sejam do primeiro ano, sejam do último, conseguissem entender. Então, eu não coloquei nada muito específico, eu só coloquei de forma geral, para vocês terem uma noção de como é o hemograma, qual que é a importância dele, como que é feito a análise dele em si, porque não sei como foi na faculdade de vocês, mas tem alguns lugares que eles dão só uma pincelada no hemograma, só fala que ele existe, explica mais ou menos como que ele é, e a gente acaba tendo uma base melhor no estágio ou na vida profissional mesmo. Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que é o funcionamento dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir falando, escrevendo, eu vou dando uma olhada e vou tentar responder vocês o máximo possível. Vocês estão conseguindo escutar certinho? Sim. Dá para ouvir tranquilo. Dá para ouvir? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Dá para vocês verem a tela ou não? Sim, dá para ver, sim. Dá para ver? Então, eu vou começar, tudo bem? Tudo bem. Bom, como eu havia falado, hoje a gente vai falar, então, sobre o hemograma iniciante, certo? De forma bem simples, bem básica, para que todos vocês consigam entender o que que é. Bom, não tem como a gente falar do hemograma sem falar exatamente o que que ele é. Então, o hemograma, ele nada mais é do que um exame, inclusive o primeiro exame que se passa na cabeça do médico. Quando você vai no consultório, vocês podem ter certeza que o primeiro exame que vai passar na cabeça do médico é o hemograma. Por quê? Porque ele é um exame que vai, de certa forma, identificar para o médico o que, que pode estar acontecendo com aquele paciente, se ele está com uma infecção, se ele está com uma anemia. Se ele tiver com uma infecção, o hemograma, ele consegue abrir os olhos do médico para direcionar ele para qual tipo de infecção que é. Não que o hemograma vai falar certinho qual que é a infecção, porque isso vai ser dito de acordo com exames auxiliares, mas ele consegue dar um parâmetro bem interessante para o médico poder ter uma ideia de que tipo de infecção que pode ser que o paciente está passando. Então, ele vai avaliar as células sanguíneas, ou seja, aquilo que a gente fala que é a série branca e a série vermelha, e junto com isso, as plaquetas. E a gente tem também os reticulócitos, que são as hemácias, a grosso modo, falando mais jovens.
Nos reticulócitos, ele é um exame, existe um exame só para a contagem deles, que é o que a gente fala que é reticulócitos mesmo. Mas só para vocês entenderem, reticulócito é uma hemácia um pouco mais jovem, que quando tem muito no hemograma, indica que aquela medula está soltando na corrente sanguínea células muito jovens, e aí o médico tem que ficar esperto do porquê que isso está acontecendo, porque não é interessante a gente encontrar no hemograma células muito jovens. De certa forma, a gente tem que ficar bem atento a isso. Então, basicamente, o hemograma é isso, ele é dividido em série branca, série vermelha e contagem das plaquetas. E quais que são os impactos de uma análise errada? Várias coisas podem acontecer para que o hemograma dê errado e a gente tem que estar muito atento a isso. Uma das coisas é a coleta. Vocês estão vendo o tubo do hemograma aí, que é o tubo de EDTA. Se vocês tiverem dúvida quando vocês forem fazer coleta, o tubo do hemograma é esse tubo da tampinha roxa. Esse tubo da tampa roxa, ele tem que ser coletado até onde está exatamente esse sangue aí. Não pode ter nem a mais e nem a menos. Por quê? Porque dentro desse tubo tem uma quantidade específica de EDTA. E se você coletar menos sangue, vai ter mais reagente do que o sangue. Vocês não concordam? Então, quando a gente fizer esse hemograma, ele pode dar uma alteração, mas não que seja uma alteração do paciente. Pode ser uma alteração ocorrida por conta da coleta ter feito com pouca quantidade de sangue. Isso também pode acontecer caso você faça coleta com seringa, e aí você coleta uma quantidade maior de sangue do que precisa. E aí, na hora de colocar no tubinho, você coloca acima do indicador. Dentro do tubinho tem um risquinho preto, aí, que é onde a gente tem que deixar o sangue, é o máximo. Se você passar disso, vai ter mais sangue do que o anticoagulante. E isso também pode interferir no exame. Então, o primeiro passo para fazer uma análise correta é fazer a coleta certa, com a quantidade certa de sangue. Existem outros fatores também, como, por exemplo, o tempo do garrote pode interferir também. Na hora de homogeneizar o tubo, a gente tem que terminar a coleta, já pega o tubinho, homogeniza. Se você homogeneizar ele muito rápido, pode interferir também. Então, existem uma série de fatores que podem interferir na análise errada do hemograma, não só do hemograma, como dos outros exames também, mas basicamente os erros mais comuns são esses: coletar a mais ou a menos o sangue e homogeneizar muito rápido, ou deixar o garrote muito tempo no braço da pessoa. Conheça os valores de referência. Os valores de referência são os parâmetros muito importantes para a gente poder ter uma noção do hemograma. Se você sabe mais ou menos como que é o valor de referência, quando você for fazer o hemograma daquela pessoa, se você fizer... Hoje em dia, a maioria dos laboratórios tem um equipamento que conta o hemograma para a gente. Então, a gente não precisa fazer lâmina de todos os hemogramas. No laboratório que eu trabalho, tem dias que a gente coleta, mais ou menos aí, por volta de 30 a 40 hemogramas. Imagina se a gente tivesse que fazer uma lâmina de cada um. Ia dar muito mais trabalho para fazer a lâmina, para corar e depois para fazer a análise. Então, o que que a gente faz? A gente realiza a coleta, passa ele no aparelho, analisa a folha, o laudo que o aparelho vai soltar, e aí a gente vê. É aí que vem a importância de conhecer o valor de referência. Eu, conhecendo o valor de referência, eu vou olhar para aquela folha e eu vou saber se aquele hemograma está soltando um resultado real, um resultado correto. Se eu ver que o parâmetro daquela folha está, de certa forma, estranho, que eu achei que está num valor muito exagerado ou muito baixo, aí eu vou abrir meus olhos para aquele hemograma e também para o aparelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o que pode estar acontecendo no aparelho. Eu vou analisar mais de um hemograma que a gente fez no aparelho e vou ver se o mesmo problema está acontecendo em vários.
Se tiver acontecendo em vários, a gente sabe que é um problema do aparelho. Aí a gente vai analisar o que está acontecendo no aparelho para resolver o problema. Agora, se eu ver que na folha do hemograma que o aparelho soltou, só está em uma folha, que eu achei estranho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo hemograma e vou passar ele no aparelho de novo. Aí eu vou observar os dois laudos que saíram e vou ver o que tem de diferente. Se eles estiverem mais ou menos igual, aí eu vou ver que aquele laudo foi, de certa forma, um resultado do paciente mesmo. Se eu ver que ficou muito diferente uma folha da outra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lâmina e vou analisar aquela lâmina para eu ter certeza se aquilo que eu estou vendo é aquilo que saiu na folha. Porque é muita responsabilidade liberar um hemograma. Porque, como eu falei para vocês, é o primeiro exame que o médico vai analisar. É o primeiro exame que passa na cabeça dele. Então, se ele não for bem feito, isso vai mudar completamente o diagnóstico do paciente. Então, a gente tem que estar bem atento como biomédico e analista de laboratório com o laudo que a gente vai liberar. Então, é aí que é a importância de conhecer os valores de referência. Vocês têm alguma dúvida até agora? Bom, para mim, acho que até o momento está tranquilo. Tranquilo? Bom, então vamos continuar aqui. Preste atenção no eritrograma. O que é o eritrograma? O eritrograma é, igual eu falei no começo, o hemograma é dividido em série branca e série vermelha. O eritrograma ele vai analisar somente a série vermelha, que nada mais é do que a primeira parte do hemograma. É onde vai analisar os glóbulos vermelhos, que a gente chama de hemácia ou eritrócito, que é a mesma coisa. E lá a gente vai analisar um conjunto para poder dar andamento nesse hemograma aí. Bom, o que tem no eritrograma? No eritrograma, a gente tem a contagem de eritrócitos, que é a mesma coisa que a quantidade de hemácias que tem naquele hemograma. Depois, a gente vai dosar a hemoglobina. A gente vai falar a quantidade de hemoglobina que tem também nesse hemograma. E aí, a gente vai falar a quantidade de hematócrito, que também é conhecido como HT. É a mesma coisa, HT, hematócrito, HB, hemoglobina. Então, no hematócrito, a gente também pode fazer o cálculo dessa forma. A gente pega a quantidade de eritrócitos, que é a quantidade de hemácias, e a gente vai multiplicar pelo VCM. E aí você encontra o valor do hematócrito. O que é o VCM? O VCM é um outro parâmetro do eritrograma, que a gente fala que é o volume corpuscular médio. E o volume corpuscular médio você pode encontrar através daquele valor do hematócrito dividido pelo valor dos eritrócitos. Então, você pega o HT e divide pela quantidade de hemácias, e aí você acha o VCM. No VCM, ele serve para quê? Para mostrar para a gente o tamanho que está aquelas hemácias naquele hemograma. Tem pessoas que têm as hemácias grandes, tem pessoas que têm as hemácias pequenas, e o normal é não ter nem grande nem pequena. O normal é ter elas, de certa forma, num tamanho médio, por isso que chama volume corpuscular médio, que é o ideal. Mas tem diversos problemas aí que podem alterar o tamanho delas. Nós temos também o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, que nada mais é do que a quantidade de hemoglobina dividido pela quantidade de eritrócitos, que é a quantidade de hemácias. Temos também o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que você pode encontrar através da conta. Você pega a hemoglobina, divide pelo hematócrito.
Ou então, você pega o HCM e divide pelo VCM. Você também encontra o CHCM. E atualmente, até então, antigamente, o RDW não existia. Mas, hoje em dia, como a maioria dos hemogramas são realizados através dos aparelhos, no aparelho ele já solta o RDW, que é a variabilidade de volumes dos eritrócitos. Ou seja, como eu falei, no volume corpuscular médio, ele vai detectar se a hemácia está grande ou pequena ou média. No RDW, ele consegue falar para mim se naquele hemograma tem uma variação de tamanhos. Se tem hemácias grandes, se tem hemácias pequenas, se tem hemácias médias, se tem os 3 tipos de hemácia no hemograma, se tem um só. Então, sai em número esse RDW. E através desse número a gente consegue identificar como que está a variabilidade do volume dos eritrócitos. E aí nós temos o leucograma, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar na faculdade, dos leucócitos, né? Como está na foto aqui, tem uma foto do linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Cada um tem a sua importância e é muito importante a gente analisar essa parte do hemograma, que é o leucograma, que é exatamente a parte que vai falar se a pessoa está com infecção ou não. Porque se a pessoa tiver com uma infecção, um desses aí, ou mais de um desses leucócitos, vão aparecer de certa forma, ou numa quantidade muito grande, ou numa quantidade muito pequena. Porque tudo no nosso corpo, não sei se vocês já perceberam, o ideal é que a gente tenha, de certa forma, nem muito e nem pouco, a gente tem que ter na média. Então, se tiver muito leucócito ou pouco leucócito, a gente tem um problema. E aí a gente tem que investigar o que é esse problema. Então, o leucograma é a parte que vai avaliar os leucócitos, chamados de série branca, que são as células que vão ajudar na defesa do nosso organismo. Aí nós temos também uma outra parte do hemograma, que é referente às plaquetas. Como vocês podem ver na foto, tem um monte de seta aí. Essas setas estão indicando exatamente umas bolinhas bem pequenininhas. Essas bolinhas pequenininhas são as plaquetas. As outras que estão em volta aí, que se vocês olharem o núcleo delas, que tá branco, são as hemácias, porque as hemácias têm uma estrutura que a gente fala que ela é côncava, né? Então, é por isso que se a gente olhar de cima, a gente vai ver o núcleo branquinho. Então, esses fragmentos aí que estão no hemograma com as setas são as plaquetas, e elas têm um objetivo de ajudar no processo de coagulação quando o nosso tecido é lesado de certa forma, com uma ferida ou algo que aconteceu, e as plaquetas vão estar indo lá para estancar esse sangramento. Bom, essa imagem, eu fiz um post lá no meu Instagram faz um tempo, sobre um paciente que a gente teve lá no laboratório. Essa foto fui eu que tirei de um paciente nosso. Esse paciente é uma gestante, e isso preocupou bastante a gente na hora que nós fizemos o hemograma, porque na esquerda, vocês estão vendo que é um hemograma, aí tem o plasma e as hemácias, né? O plasma fica na parte de cima, que está amarelo, as hemácias na parte de baixo. No lado esquerdo, a gente não consegue ver nenhuma faixa branca no meio, certo? Agora, se vocês olharem no lado direito, vocês conseguem ver uma faixinha branca no meio entre os dois. Essa faixa branca, a gente fala que é o buff coat, que é o quê? A camada leucoplaquetária que tem. Todo mundo tem essa camada, só que se tiver alterado o hemograma, dá para a gente ver a olho nu. Se não tiver alterado, a gente não consegue ver, igual no hemograma aí do lado esquerdo. Do lado direito, a gente consegue ver, porque a contagem de leucócitos está muito alta.
Então, esse paciente é uma gestante, e ela, até então, eu conversei com ela, né? Quando eu fui fazer a coleta, ela falou para mim que estava fazendo os exames referente ao pré-natal. Perguntei se ela estava se sentindo bem, e ela me disse que estava tudo tranquilo. Por isso que em laboratórios que você tem esse feedback de poder conversar com o paciente e depois fazer a análise do exame, geralmente isso acontece em laboratório de rotina, que é onde eu trabalho. Em laboratório de apoio, a gente não tem muito esse contato, porque as amostras vêm de outros laboratórios, então você só tem o contato com a amostra. Agora, lá onde eu trabalho, como é um laboratório menor, a gente tem essa oportunidade de conversar com o paciente, entender o que ele está sentindo, por que ele está fazendo aquele exame, e na hora da gente fazer a análise, a gente liga os pontos, a gente sempre anota tudo que o paciente fala na ficha dele, e quando a gente vai fazer o exame, a gente acha que aquele exame está alterado, a gente vai lá, olha na ficha e vê o que o paciente estava falando e se condiz com o que saiu no exame. E até então, ela falou que estava normal, tudo, e depois no exame preocupou bastante a gente, né? Porque deu essa quantidade de leucócitos muito altas. Essa aí é a camada que eu falei para vocês, Buff Coat. Então, essa gestante estava com 264 mil leucócitos, por isso que dá para ver. E, assim, é uma quantidade muito alta. E é aí que vem a importância da gente saber o parâmetro do hemograma. Porque a quantidade de leucócito normal é de 3.700 a 10.000. Essa paciente estava com 264 mil, então estava muito alto, muito. Tanto é que a gente fez o hemograma, a gente passou 2 vezes na máquina, a gente fez mais de uma lâmina, a gente analisou tudo, e depois que a gente teve a certeza de que realmente a quantidade de leucócito estava alta, a gente ligou para o médico dela, entramos em contato diretamente com o médico, falando que tinha dado alterado o hemograma dela, né? A gente passou por e-mail para o médico, depois a gente entrou em contato com a paciente, a gente liberou, o exame dela não estava para liberar urgente, estava para liberar no outro dia, a gente já liberou no mesmo dia para ela, já ligou para ela ir lá, está indo retirar. Depois a gente disse para ela voltar, mais ou menos ali uns 2 dias, para ela repetir o hemograma, para a gente analisar novamente. Aí a gente analisou novamente e deu de novo essa contagem alta. E resumindo para vocês, ela está com leucemia, essa paciente, por isso a gente teve essa preocupação de liberar o resultado de forma urgente, entrar em contato com o médico, entrar em contato com ela, porque além dela ter o diagnóstico de leucemia, ela também está grávida. Então, é um risco não só para ela, como para o bebê. Esse mês ela não foi no laboratório fazer exame, então não sei falar para vocês como ela está nesse mês, mas mês passado ela foi lá, aí a gente conversou com ela, ela disse que ela estava melhor, estava fazendo o tratamento certinho, tanto dos exames como o acompanhamento com o médico, e ela prosseguiu com a gravidez. Então, mês passado ela estava bem, hoje não sei falar para vocês, mas eu acredito que ela esteja bem também, porque ela está fazendo acompanhamento certinho. Até então ela não sabia, né, que ela estava com leucemia, foi fazer o pré-natal, acabou descobrindo. Mas, graças a Deus, até então, a última vez que eu vi ela, ela estava bem. Espero que ainda esteja ali o bebê. Bom, então eu tirei foto desse hemograma porque isso é muito raro a gente ver. Eu via muito essa camada lá no banco de sangue, quando eu fazia estágio lá, porque lá são 500 ml que a gente faz a coleta do doador. Então, como a quantidade de sangue é grande, a gente consegue ver a hora que a gente centrifuga a bolsa, essa camada. Agora, no tubo, como ele tem uma quantidade pouca, tem 4 ml nesse tubo, mais ou menos. Então, aí fica mais difícil de ver essa camada. Aí eu tirei essa foto porque até então eu tô lá, vai fazer 4 anos, agora em janeiro, e eu nunca tinha visto no laboratório. Então, eu tirei foto para registrar
foi muito diferente ter encontrado essa quantidade de leucócitos. Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Eu tenho uma. Pode falar. Nesse caso, os leucócitos estavam altos e ela estava com leucemia, né? E quando ele está muito baixo? Quando ele está muito baixo, pode indicar uma série de coisas. É por isso que o hemograma ele não te fala exatamente o que é o problema. Ele só te direciona. Por exemplo, uma plaqueta muito baixa pode indicar a dengue. Não que seja dengue, mas aí o médico vai ver aquele hemograma com a plaqueta baixa, aí ele vai pensar, pode ser dengue. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir para a pessoa fazer um teste de dengue. Então, o hemograma ele não vai te falar específico o que é o problema, ele vai te direcionar o que pode ser. Então, tem uma série de coisas que podem dar os leucócitos baixos, assim como tem outras doenças que podem aumentar os leucócitos. Obrigada. Nada. Tem mais alguma outra questão? Bom, então, vamos continuar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns hemogramas que eu peguei lá do laboratório que estavam com alterações. Porque até então, eu estava falando sobre o que era o VCM, o HCM, aí eu mostrei o hemograma, o tubo do hemograma da paciente que está com leucemia, e agora a gente vai ver como que são esses hemogramas alterados. Dá para ver a folha aqui do PDF ou não? Tô vendo só o slide. Só o slide? Agora dá para ver? Uhum. Uma folha branca. Sim, dá pra ver sim. Dá para ver? Bom, então essa folha, gente, é a folha que o aparelho solta para a gente. Não é desse jeito que a gente libera o hemograma. A gente pega essa folha, faz a análise dela, tudo certinho. Depois a gente faz as anotações nessa folha mesmo, e aí a gente passa para o pessoal da recepção digitar com as alterações que a gente fez, e aí sim a gente libera o laudo do laboratório, mas não sai dessa forma, tá? Isso aqui é apenas a forma que o aparelho mostra para a gente. Aí aqui, ó, vocês podem ver que sai um gráfico também, para a gente ter uma noção de como que está o hemograma desse paciente, não só toda a parte vermelha e branca, como o gráfico sai aqui também. Aí aqui eu apaguei, mas a gente digita o nome do paciente, a gente passa o código de barra para a gente ter identificação, para não acontecer erro da gente digitar o resultado errado de um paciente para o outro, é aí que entra o controle de qualidade. Então, a gente digita e coloca o código de barra. E aqui sai assim para a gente. O RBC são a quantidade de hemácias, que são os eritrócitos. Aqui está 6,95.
O normal é de 3,86. Então, está um pouquinho alto, certo? Está 6,95. Isso daí indica o quê? Indica eritrocitose, porque tudo que tiver escrito com ose significa que tem uma quantidade maior. Tudo que tiver escrito filia no final significa que tem uma quantidade maior. Então, fiquem atentos aos nomes que o aparelho solta para a gente. Então, eritrocitose mostra que a quantidade de eritrócitos está elevada. Aqui nós temos microcitose. Microcitose significa o quê? Que as hemácias estão em quantidade baixa. Ou seja, a microcitose a gente consegue ver através do VCM. O VCM é o volume corpuscular médio, que está aqui, ó, 59,5. O normal é de 76 a 100. Se está 59, significa que está baixo. Se está baixo, significa que as hemácias estão menores. E por isso que vem o nome de microcitose. Se esse número do VCM tivesse maior, aí não ia indicar microcitose. Iria, maior que eu falo, seria maior que 100. Iria indicar macrocitose, porque aí as hemácias estariam num volume maior. Como elas estão numa quantidade menor, significa que as hemácias estão pequenas. Aqui nós temos também hipocromia. Hipocromia significa que a quantidade de hemoglobina está baixa, que é o quê? O HCM. O HCM normal é de 27 a 34, esse aqui está 19,4. Então, o HCM está baixo. Aí a gente fala que é hipocromia. Esse PLT agregado aqui é uma interferência que a gente teve na hora de fazer a contagem. Por isso que eu falei para vocês que é importante o tempo do garrote, o homogeneizar a amostra corretamente, o colocar a quantidade de sangue correto dentro do tubo. Então, quando dá esse PLT agregado, interferência de RBC, essas interferências, a gente faz uma nova contagem no aparelho para verificar se vai repetir ou se vai permanecer dessa forma, e se permanecer assim, a gente faz a lâmina. Desse hemograma aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente fez a lâmina porque deu várias alterações aqui, ó. Eritrocitose, microcitose, hipocromia, leucocitose, linfocitose e eosinofilia. Leucocitose, o que é leucocitose? É o aumento dos leucócitos. Então, você vai ver aqui, ó, o WBC é o leucócito. O normal é de 3,5 a 10. Esse daqui deu 12,5. Então, tá 2,5 a mais do que é o normal. Então, deu leucocitose. Linfocitose significa que os linfócitos estão numa quantidade mais alta. Aí, leucocitose são os leucócitos de forma geral. Linfocitose é a quantidade de linfócitos mais alta. Aí, aqui a gente tem aqui, ó. O normal é de 1 a 3, deu 6,36. O normal é de 15 a 45, deu 51,2. Eosinofilia. O que é eosinofilia? Os eosinófilos, eles são específicos, geralmente, quando aparece isso no hemograma, eles podem indicar que a pessoa pode estar com uma infecção, tanto parasitária, como a pessoa pode estar tendo um problema alérgico. Por isso que eu falei que o hemograma ele não te dá específico qual que é o problema, ele vai te direcionar. Se tivesse dado só eosinofilia, o que a gente poderia pensar? Ou a pessoa está com uma parasitose, ou ela está com uma crise alérgica. Se eu fosse médica, o que eu ia fazer? Eu ia pedir para o paciente fazer um exame parasitológico e
um exame de sangue para ver como que está o IgE e alguns caracteres relacionados à alergia. Se o IgE tiver alterado, é alérgico, é problema alérgico. Se não tiver e der uma parasitose no exame de fezes, aí é um problema de parasitose. Aqui nós podemos ver que o normal é de 0,0 a 0,5. Esse deu 0,72. Aqui nesse outro parâmetro, ele não mudou muito. É de 0,5 a 7. Esse parâmetro aqui de porcentagem não chegou a dar alterado. O que deu alterado foi a quantidade de eosinófilos, e não a porcentagem. Então, não deu muito alterado a eosinofilia, mas, mesmo assim, deu uma quantidade maior. Aí a folha sai desse jeito, sai com todos os parâmetros. Essa aqui é a série vermelha, certo? Junto com as plaquetas. Essa aqui são as plaquetas. Esses são os leucócitos. E essa aqui é a série branca, certo? Esse aqui é um hemograma normal, para vocês verem como que sai. Aqui, nós temos todos os valores da série vermelha normal. Pode ver aqui, ó, a faixa dos valores de referência são esses são os valores que deram no resultado. Estão todos normais. No gráfico não houve alterações. Quantidade de leucócitos normal. Série branca normal. Por exemplo, eu estou analisando aqui, porque que a gente faz lá? A gente conta todos os hemogramas e aí a gente vai olhando folha por folha o que está alterado, qual folha de hemograma a gente precisa fazer a lâmina para analisar direito. Aí eu estou olhando essa folha aqui. Até então, aqui, ó, nos alarmes, não apareceu nenhuma alteração no hemograma. Então, teoricamente, eu não teria que fazer lâmina, né? Porque deu tudo normal. Mas a gente sempre olha aqui, ó, o leak. O leak, ele é a quantidade de bastonete. Então, se aqui na porcentagem, aqui tá 0,4, tá normal. Mas se caso tivesse dado 0,7, 0,8, 1, 1,1, passou de 0,6, de 0,6 para cima, a gente faz lâmina, porque os bastonetes estão começando a ficar alterados. Então, a gente tem que ficar atento nisso também. Não é porque aqui nos alarmes não deu nenhuma alteração que eu não vou fazer lâmina, porque a gente tem que estar bem ciente que nós estamos lidando com vidas, com pessoas. Entendeu? E a maioria das pessoas não faz exame à toa. A pessoa está fazendo aquele exame, de certa forma, porque ela está com algum problema. Entendeu? Então, nós temos que ter essa visão. Então, se o leak não estiver com nenhuma alteração e não estiver nenhuma outra alteração no hemograma, a gente não precisa fazer lâmina. Aí a gente segue para o próximo. Nesse daqui, nós temos lá, ó, suspeita patológica, linfopenia. O que é linfopenia? Linfopenia, até então, a gente estava vendo o quê? Vamos ver no outro aqui, ó. Linfocitose. Linfocitose é o aumento dos linfócitos. Linfopenia é a diminuição. Então, ose é aumento, penia é diminuição. Aí, aqui, ó, o normal é de 15 a 45. Quanto que deu? 14,4. O normal é de 1 a 3. Quanto que deu? 0,75. Deu mais baixo. Então, é aí que vem a linfopenia. Diminuição. Os outros caracteres estão, de certa forma, normais. Só esse que deu alterado, por isso que veio a linfopenia.
No próximo, a gente tem aqui leucopenia, linfopenia, neutropenia. Tá vendo que os 3 terminam com penia? Os 3 têm penia no final. Então, o que significa? Que os 3 vão ter a quantidade menor. Leucopenia são os leucócitos mais baixos. Olha lá, WBC 2,37, o normal é de 3,5 a 10. Deu baixo. Linfopenia, leucócito baixo. Linfócito, perdão. Linfopenia, linfócito baixo. O normal é de 15 a 25. Aqui deu 24,5. Na relação aqui da porcentagem, ele deu um parâmetro normal. Porém, a gente nunca faz análise só de um parâmetro, a gente tem que analisar os 2 parâmetros. Aí a gente analisa o outro lado aqui, ó. De 1 a 3, deu 0,58. Então, aí a gente pode falar que deu o linfócito baixo. Neutropenia, o que é? São os neutrófilos baixos. O normal é de 40 a 73, mesma coisa. Aqui na porcentagem deu normal, 62. Porém, aqui na outra faixa é de 1,6 a 7, deu 1,46. Então, tanto o neutrófilo como o linfócito, na quantidade, ele deu mais baixo do que na porcentagem. A porcentagem deu normal. Mas se já deu na quantidade, já significa que já temos uma alteração. Então, esse paciente está com leucócito baixo, linfócito baixo e neutrófilo baixo. Ou seja, ele está com problema no sistema imunológico dele. Porque os leucócitos dele estão baixos. Ele está tendo algum problema ali. Esse problema de sistema imunológico baixo pode indicar várias coisas. Várias coisas podem dar esse diagnóstico de sistema imunológico baixo. A gente está sempre acostumado a escutar isso. Ah, fulano está com sistema imunológico baixo, né? E aí estourou uma herpes na boca do paciente. Por que estourou uma herpes? Porque o vírus, a pessoa já tinha ele no corpo, o leucócito, o sistema imunológico daquela pessoa ficou debilitado, diminuiu, de certa forma, e aí aquele vírus que já estava naquele corpo se manifestou, que foi a herpes. Não que eu estou falando que esse paciente foi isso que aconteceu, foi só um exemplo para vocês terem uma ideia de algo que poderia ter acontecido, não que foi com essa pessoa. No próximo hemograma aqui, nós temos macroplaquetas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Macroplaqueta é quando a plaqueta está numa quantidade... A quantidade dela pode até estar certa no hemograma, porém, na hora que a gente olha a lâmina, a gente vê que ela está muito grande. A plaqueta, como vocês viram naquela imagem do slide, elas são umas bolinhas bem pequenininhas. Se elas estiverem muito grandes, a gente fala que são macroplaquetas. Pode ver aqui, ó. PLT é plaqueta. O normal é de 150 a 400 mil, que aqui é 10 ao cubo. E esse hemograma está com 156, ou seja, ele está dentro, ele não está baixo e também não está alta a quantidade. Então, com relação à quantidade, as plaquetas estão normais. Porém, o que não está normal é o tamanho dela. Então, a gente não vai conseguir visualizar na folha do hemograma isso. Porque o hemograma, para mim, está normal. Podem dar uma olhada aí, está tudo dentro dos parâmetros normais. O que não está normal é o tamanho da plaqueta. Então, nesse caso, a gente tem que fazer a lâmina para confirmar se o que o aparelho soltou é condizente com a realidade. A gente faz a lâmina, analisa e vê se realmente as plaquetas estão grandes. Se tiver, beleza, a gente solta isso no laudo. Se não tiver, a gente não solta isso, macroplaqueta, a gente só vai soltar os parâmetros do hemograma. É por isso que é importante a gente fazer a análise da lâmina. Nesse aqui, nós temos, além da macroplaqueta, nós temos neutrofilia. Então, nesse caso também, a quantidade de plaquetas está dentro da faixa normal. O que não está é o tamanho dela. E nós temos também neutrofilia. Tudo que termina com filia é aumento.
Neutropenia, diminuição. Neutrofilia significa que a quantidade está alta. Ou seja, o normal é de 40 a 73, esse deu 75%. O normal é de 1,6 a 7, esse deu 8,81. Então, essa pessoa, além de ter a plaqueta alta, digo no sentido de tamanho, os neutrófilos estão em grande quantidade. E nesse outro hemograma aqui, a gente tem neutropenia. Neutropenia significa diminuição. O normal é de 40 a 73, esse deu 37. O normal é de 1,6 a 7, esse deu 1,22, deu baixo. E nós temos um último hemograma aqui, que é eosinofilia. Esse só tem eosinofilia. Então, o que nós vamos ver aqui? Eosinofilia, tudo que termina com filia, guardem isso. Tudo que termina com filia é aumento, penia é diminuição. Normal de 0 a 0,5 deu 1,62, normal de 0,5 a 7 deu 19,4. Esse hemograma está extremamente alto, os eosinófilos. Muito alto, porque até 7. Esse deu 19. Então, esse a gente faz a lâmina e confirma se realmente é essa quantidade certinho que deu no hemograma. Então, pessoal, é muito importante a gente ter essa noção dos parâmetros de referência para a gente poder analisar a quantidade que o aparelho soltou, o que ele liberou de suspeita patológica e se vai ser necessário eu fazer a lâmina ou não. Certo? Então, é muito importante a gente ter todos esses parâmetros, fazer todas essas análises. Aqui que eu falei para vocês, eu estava falando sobre bastonete. Esse leak aqui, ó, deu 1,1. Então, vamos supor que não tivesse dado linfopenia, mas o leak deu 1,1. Então, eu faria uma lâmina desse hemograma para poder analisar certinho. Certo? Sobre os hemogramas alterados, são esses que eu encontrei essa semana lá, que estavam mais alterados, e aí eu trouxe para vocês. Essa semana não teve nenhum hemograma de leucemia, nada desse tipo, e nem de talassemia. A gente tem paciente que tem talassemia e vai lá fazer. Se eu tivesse tido esses aí, eu teria trazido para vocês, mas não houve essa semana, então eu só consegui trazer esses aqui, mas acredito que deu para vocês terem uma noção de como que é as alterações, né, dos hemogramas. Voltou a aparecer a tela do slide? Voltou. Voltou? Então, pessoal, tenham em mente essas nomenclaturas, são muito importantes para vocês, não só para a vida acadêmica, como para a vida profissional, se vocês forem seguir banco de sangue, ou for seguir análises clínicas, hematologia, hemoterapia, essas áreas assim. Tenham em mente o que é VCM, o que é HCM, CHCM, esses nomes. O que é plaqueta, o que é leucócito. Tentam ter em mente também que tudo que termina com filia é aumento, penia é diminuição, porque esses parâmetros são muito importantes para a gente poder analisar nos hemogramas. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre os hemogramas alterados? Sobre algum hemograma que vocês já viram, não sei. Oi, eu tenho uma dúvida. Você está me Pode escutando? falar. Sim, pode falar. Então, eu queria saber o que pode causar essas macroplaquetas. As macroplaquetas, várias coisas podem alterar elas. Inclusive, leucemia pode alterar macroplaqueta, câncer, não só leucemia, mas como outros tipos de câncer, câncer de mama, outros cânceres podem dar macroplaqueta, problemas na medula,
a medula está soltando as plaquetas de forma maior, pode ser isso aí também. Geralmente, na dengue, ela não vai alterar o tamanho da plaqueta. A dengue altera a quantidade. Ao invés de ter a quantidade dentro dos parâmetros normais, a dengue faz a quantidade ser menor. Então, com relação ao tamanho, a dengue não altera. O tamanho seria mais alterado com relação à leucemia e a outros tipos de câncer também. Obrigada. Nada. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Naquelas folhas do hemograma que você mostrou, tava 2 faixas. Qual que é a diferença delas? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Você fala essas 2 faixas aqui? Isso, que tem uma que é a porcentagem, a faixa lá que está mais para a direita, e tem uma que está mais para a esquerda. Qual que é a Isso. diferença delas? A diferença é a forma como sai nessa folha. O lado da esquerda, aqui, vai sair em quantidade no sentido de número. Agora, a faixa da direita vai sair no sentido de porcentagem. Quantos porcentos daquele hemograma tem de neutrófilo? Quantos porcentos daquele hemograma tem de linfócito? No final dessa porcentagem aqui, tem que dar 100%. Isso é regra. Se você somar tudo isso daqui, tem que dar 100%. Entendeu? Agora, esse daqui só vai sair a quantidade em números. Por isso que na hora de fazer o hemograma, é importante a gente analisar os 2 lados. Não só um e nem só o outro. Tem que analisar os 2. Ah, entendi. Obrigada. Certo? Nada. Mais alguma questão sobre os hemogramas alterados? Bom, eu não. Não? Certinho, então. Bom, o que eu tenho para falar para vocês agora é o seguinte: se vocês têm alguma dúvida, não só com relação aos hemogramas alterados, como com relação a tudo que a gente falou, se vocês têm alguma dúvida desde o que é o hemograma, como que ele é feito. Aqui eu não mostrei para vocês como que a gente faz a lâmina, como que a gente analisa. Se a gente tiver uma próxima aula, eu vou trazer para vocês exatamente isso. Como que é feito a lâmina, como que é feito o método para a gente corar essa lâmina e como que a gente analisa ela. Aí eu vou tentar trazer mais imagens dos hemogramas para vocês, não só a parte de laudo. Hoje eu quis mostrar mais o que é e mostrar como que sai no laudo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão para poder, se a gente tiver uma próxima aula, do que pode estar, do que vocês querem que eu fale, podem falar também, fica à vontade. Eu que agradeço, Viviane, por você ter gostado da aula. Eu espero ter contribuído com vocês, porque o hemograma, no sentido que eu passei para vocês, eu não tive isso na faculdade. Lá na faculdade, eles comentaram o que era hemograma, explicou tudo certinho, mas eu tinha muita dúvida quando eu tinha aula sobre o que era o hemograma, qual que era a importância dele, como que liberava no laudo. Isso eu só fui descobrir de fato e aprender na prática mesmo, melhorar, quando eu comecei a fazer estágio em análises clínicas, que aí eu perguntava bastante para os analistas lá, mas por que é isso? Mas por que é aquilo? Deixa eu ver a lâmina.
né? Até hoje, quando a gente encontra um hemograma muito alterado, um fala para o outro, gente, olha o hemograma número 2 lá, tem uma alteração assim, assim, assado, vai lá ver. Aí a gente deixa lá, assim que surge um tempinho, todo mundo vai lá ver, e porque são coisas que às vezes a gente não vê todo dia. Macroplaqueta é uma coisa que a gente não vê todo dia. Então, quando tem, a gente vai lá e olha, entendeu? Quando tem lâmina de leucemia, quando tem lâmina de dengue. A dengue, até então, por causa do Covid, pelo menos aqui na minha cidade, diminuiu bastante. Então, a gente não estava tendo muita lâmina de dengue. Então, quando tem lâmina de doenças, assim, e lâminas com alterações diferentes, a gente sempre para e vai lá ver. E eu digo assim, para vocês aproveitarem tudo que vocês tiverem, não só na faculdade, como fora dela. Vocês são participantes da Liga, que é uma liga incrível, que é uma outra coisa que eu não tive na minha faculdade, lá não tinha liga acadêmica. Então, se vocês estão tendo a oportunidade de participar de um projeto, de uma liga incrível, que dão a oportunidade para vocês agregarem muito conhecimento. Então, aproveitem muito isso. Eu garanto que quando vocês saírem da faculdade, vocês vão entender isso que eu estou falando e vai fazer toda a diferença na vida de vocês. A liga, os cursos que vocês forem fazendo, as aulas, palestras, etc. Então, aproveitem bem a graduação de vocês. Eu sei que por causa da pandemia ficou complicado, né? Não está tendo muita aula presencial, muita prática foi prejudicada. Então, tudo que vocês tiverem, aproveita e faz mesmo. Está tendo muito curso online por causa da pandemia, aumentou bastante. Então, pegue e faz, participa de palestra, não só de hematologia, hemoterapia, outros assuntos que vocês gostarem, mas vai agregar bastante conhecimento para vocês. Vocês têm alguma dúvida, mais alguma coisa? Eu queria agradecer você pela aula e pela contribuição. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigada, Professor, Rafaela, aqui, que comentou, que contribuiu bastante, que lá eles também dão uma pincelada na faculdade. Ana professora, Laura, pode falar. eu tenho uma ideia. A senhora falando sobre do hemograma, né? Uma coisa, sobre sugestões também, né? Eu acho Certo, bacana, tipo, da gente trabalhar um pouquinho com alguns dos hemogramas, sabe? Apresentando, tipo, não criando uma situação para a gente aprender a como identificar, porque como que nem a senhora falou, né? A gente está começando, então sempre surgem algumas dúvidas, né? certo. Para a gente treinar no sabendo qual que é o tal situação de um determinado exame, né? Eu posso trazer, vamos supor, uma hipótese de diagnóstico com um hemograma, e aí vocês tentam identificar qual que seria a suposta doença daquela pessoa. Acho que é mais ou menos isso? Isso, porque assim a Ah, gente sim. vai aprendendo a identificar. Eu acho bacana a ideia. Sim, sim. Porque como que nem essa, por mais que eu sei sobre isso daí, sempre me dá uma intriga de como que o laudo chegou a esse resultado, né? Como Sim, você é falou, às vezes só na realmente, prática. realmente essa parte de relacionar a alteração do hemograma com a lâmina e o diagnóstico realmente é bem prático isso mesmo. Isso a gente acaba tendo que aprender geralmente no trabalho mesmo, na faculdade a gente não aprende muito bem essa parte, não. Isso, não sei se é você que é a Viviane, falou dos casos clínicos, né? Isso mesmo. As lâminas, acho que é bem bacana a gente ver numa aula futura, trazer bastante lâmina. Lá tem bastante lâmina no laboratório, eu vou ver se eu tiro algumas fotos para mostrar para vocês o que é que está em cada lâmina, para vocês verem o que deu alterado. Eu acho legal também
explicar um pouco mais em relação ao manuseio dessas amostras que a gente vai ter. Que nem você faz a análise e depois o jeito que você armazena para esperar sair o resultado, porque depois tem que passar na lâmina de novo. Ah, sim, Eu acho, sim. porque acho que foi a única dúvida que eu fiquei em relação a como armazena essa amostra para esperar sair aquele resultado que você mostrou para gente do hemograma, porque depois, se der alguma alteração, a gente tem que voltar a ver na lâmina, né? Isso. Aí eu acho que em relação a esse armazenamento, foi a única coisa que eu fiquei curiosa. Só para a gente pode sim fazer uma aula e explicar melhor sobre isso, mas só para esclarecer a sua dúvida, assim, a gente acaba de colher o sangue, a gente não pode, naquele exato momento, passar no hemograma, no aparelho, porque se a gente passar, acabou de colher e passar no aparelho, vai dar aquelas interferências, igual estava na primeira folha. Então, a gente tem que esperar mais ou menos uns 10 minutinhos depois que fez a coleta para passar no aparelho. Então, o que, que a gente faz lá no laboratório? A gente vai coletando sangue. Aí chega uma hora que a gente já colheu uns 10 hemogramas. Enquanto tem 2, 3 que está ainda fazendo a coleta, o outro já vai contando do primeiro até o 10º. Até chegar na contagem do número 10, já chegou o tempo daquele número 10, certo? Então, a gente espera mais ou menos isso, uns 10 minutinhos depois que fez a coleta, para poder passar no aparelho. Aí, passou no aparelho, já viu que deu alterado, você já pode imediatamente pegar aquele hemograma e já fazer a lâmina. Lembrando sempre de homogeneizar antes de fazer a lâmina. Senão, não vai pegar os caracteres certinho ali do hemograma. Homogeneiza certinho e faz a lâmina. O que não pode acontecer é assim, eu fiz a coleta hoje do hemograma, eu vou passar no aparelho amanhã e vou fazer a lâmina no outro dia. Isso aí não pode acontecer em hipótese alguma. Você fez a coleta naquele dia, você tem que passar no hemograma naquele dia e fazer a lâmina naquele dia. Porque, por mais que você armazene na geladeira aquele hemograma, aquela quantidade de sangue que está ali, ou as células, de certa forma, de um dia para o outro, elas podem mudar, entendeu? Então, a gente tenta fazer o máximo possível para que não ocorra isso. Então, a gente colheu 50, 100 hemogramas naquele dia, a gente vai contar os 100 hemogramas, a gente vai fazer a lâmina de todos que precisa. Fez a lâmina, você não precisa analisar a lâmina naquele dia, porque você fez a lâmina. O importante é fazer a lâmina. Depois que você fez a lâmina, você pode deixar ela ali armazenada. A gente tem um estojinho de lâmina. Ela fica ali, nossa, anos guardada. É lógico que daqui 10 anos aquela lâmina não vai estar igual à lâmina de hoje, né? Mas eu digo assim, você faz a lâmina, se tiver muito corrido aquele dia e você não conseguir ler aquela lâmina aquele dia, você pode ler no outro. O que você não pode é deixar de passar no aparelho o hemograma e passar em outro dia. Você tem que passar no mesmo dia. Ah, entendi. Obrigada. Nada. A Viviane falou que acharia interessante falar sobre as colorações. Acho que é muito importante também vocês aprenderem não só como que faz a lâmina, como também como que cora ela e como que analisa. Então, se nós tivermos uma próxima aula, eu vou trazer os casos clínicos, a questão do armazenamento do hemograma, das lâminas, e também as lâminas de hemograma para poder ver certinho, e a parte de corar. A lâmina também é bem bacana para vocês aprenderem. Mais alguma questão? Ah, eu acho que não. Bom, pelo menos para mim, não. Certinho. Acho que foi muito bem esclarecido. Bom, pessoal, então, mais uma vez eu quero
agradecer a todos por mais uma oportunidade aí da Liga e em estar passando o meu conhecimento, porque eu não sou especialista em hemograma, nada, eu só passei aquilo que a gente faz no laboratório. Eu sou biomédica, não fiz especialização, tenho interesse, se Deus quiser, em começar ano que vem. Tinha interesse em começar antes, mas a pandemia atrapalhou um pouquinho o planejamento de todo mundo, né? Então, eu agradeço a todos. Aí tá minhas redes sociais, Facebook, Instagram, meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, alguma colocação, pode entrar em contato, não só sobre isso, sobre qualquer outra coisa relacionada à biomedicina, à saúde, eu puder ajudar. Eu agradeço a todos vocês. Um ótimo final de semana e, mais uma vez, o meu muito obrigado. O pessoal que quiser postar, marca, por favor, a Liga e a Grazi também. Isso, se vocês quiserem postar, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Muito obrigado, grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Para você também.